Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu quero te responder uma pergunta que eu recebo com frequência e vamos falar dela de uma vez por todas. Vale a pena estudar o conteúdo atrasado do semestre? Fim do ano tá chegando, semestre terminou, a gente tá cansado de ver direito, mas a gente sabe que algumas daquelas matérias que a gente devia ter estudado no semestre não ficaram muito bem na cabeça, né? Isso é normal. Nós temos um monte de matéria durante o semestre, né? Então tu deve ter tido 5, 6, 7 matérias. E aí, às vezes, tem aquele professor que nos cobra mais, a gente estuda mais aquela matéria e tem umas outras que a gente meio que deixa pra lá. Eu sei como é, eu fui estudante, como tu, por muitos anos, e eu sei que chega no final do semestre, por mais cansado e mais estafado de direito que a gente esteja, a gente sabe quando uma das matérias não ficou muito bem na cabeça. E qual é a questão aqui? Muita gente se pergunta, e eu recebo muitas perguntas nesse sentido, se valeria a pena gastar as férias para retomar, para aprender o conteúdo que durante o semestre a gente não conseguiu ficar, não conseguiu aprender de verdade. E aí, no vídeo de hoje eu quero te falar o que eu penso sobre isso, certo? Mas eu vou te dizer que, de qualquer maneira, mesmo que tu não queira ver o direito por 2 ou 3 meses agora nas férias, é impossível. Por quê? Porque como tu já deve ter ouvido umas quantas vezes, o direito está na sociedade, a sociedade se encontra no direito também. Aonde está o direito está a sociedade, aonde está a sociedade, aí está o direito. Então, mesmo que tu queira te isolar numa ilha deserta, muito provavelmente vai passar um avião com uma propaganda e alguma coisa vai te lembrar do direito. Então, bem-vindo ao mundo do direito. Tu entra na faculdade, tu pode sair da faculdade, mas a faculdade de direito não sai de ti. Então, eu quero te dizer hoje o que tu pode fazer se tu percebeu que uma das matérias não ficou, certo? Férias, descanso ou estudo? E aí, logo de cara, eu quero te dizer que, mesmo que tu queira só descansar, é impossível não ter contato com o direito. Por quê? Porque tu vai ligar a TV e vai ser uma notícia sobre direito, tu vai abrir o jornal e vai ter uma questão de direito, as pessoas estarão conversando, elas estarão conversando sobre questões que envolvem o direito. É impossível a gente se isolar do direito, certo? Mas nas férias a gente tem a possibilidade de diminuir drasticamente o contato com o direito. Por quê? Porque a gente está saindo de um semestre intenso de estudos. O final do segundo semestre costuma ser mais pesado, porque a gente teve o ano inteiro com algumas poucas férias ali no meio do ano, certo? Então, a gente vem de um ritmo muito intenso com o direito e nas férias a gente consegue reduzir. O que eu tenho para te dizer, então? Como jurista, tu nunca vai se afastar do direito. O que tu vai ter são variações, oscilações no nível de contato. Naquela época de final de ano, de prova, de exame, é o máximo de contato, estudando horas, sem parar e tudo mais. E nas férias, se tu não tiver nenhum concurso ou nada previsto para fazer aí nesse meio tempo, tu vai naturalmente se afastar um pouquinho. O que eu te respondo então sobre férias, descanso ou estudo? Primeiro, descanso é essencial e férias servem para isso. A gente fica o ano inteiro estudando, correndo, chega aquele cansaço mental, aquele cansaço físico. É por isso que as faculdades dão férias para os seus alunos, para que a gente possa recuperar um pouco, para que a gente possa parar um pouco. Se tu parar para pensar friamente, pessoas normais têm 1 mês de férias do trabalho. Juízes e promotores têm 2 meses de férias. E nós, estudantes, temos aí 2, 3, 4 meses durante o ano. Então, a gente tem bastante tempo de férias, tempo para descansar. O problema é que muitas vezes a gente se engambela, a gente se enrola e nem estuda e nem descansa direito. Quer fazer os dois e não faz nenhum. Então, o que eu tenho para te dizer nesse primeiro momento? É importante que tu tire sim um tempo de descanso. De preferência agora, final do ano. Deixa os livros lá. Tu não vai te afastar do direito totalmente, porque todo dia vai chegar alguma coisa de direito para ti, mas tu vai diminuir bastante esse ritmo. Então, se tu puder viajar, viaja. Se tu puder ter um Natal e Ano Novo com a família, com os amigos, com pessoas que tu goste, tenha esses dias,
relaxe, tente ficar assim, se tu não estiver trabalhando, com dias mais tranquilos, durma, olhe séries, ou leia livros, ou veja filmes, faça o que tu gosta de fazer para descansar, para desligar um pouco a mente. Existem estudos que dizem que a gente demora aí 3, 4, 5 dias para desconectar daquela realidade. Então tu passa o ano inteiro na corrida, não vai ser no primeiro dia de férias que tu vai relaxar. Então, separa aí uns quantos dias, se possível, para dar uma pausa, para poder ficar um pouco longe dos livros e dos cadernos. O teu corpo pede isso. Agora, nós somos juristas, né? Nós estudamos direito. E aí? E aí que um jurista, quem casa com o direito, nunca mais separa. Se tu quer ser um profissional que tenha sucesso, se tu quer ser um bom profissional, um profissional reconhecido, tu nunca vai parar de estudar. Talvez ninguém tenha te falado isso, mas eu tô te falando agora. Quem escolhe o direito, escolhe nunca mais parar de estudar. Até porque a nossa vida é estudar. A nossa vida é estudar e fazer teses e elencar argumentos e convencer pessoas. É o que a gente faz, ok? Então tu nunca vai parar de estudar. Tu pode dar uma reduzida, mas é importante, inclusive, que tu mantenha um certo ritmo para quando voltar o semestre, quando o próximo semestre chegar, não ser aquele choque, né, de realidade. Meu Deus, não fiz nada todos esses meses, agora voltou com tudo e eu não estou no ritmo. Então, eu quero te dar algumas dicas para que durante as férias, de uma maneira mais leve, tu retome esse conteúdo. Professora, vale a pena retomar o conteúdo? Vale. No meu pensamento, na minha percepção, vale muito. Mas tu vai fazer isso depois que tu tiver tirado os teus dias, ok? Se tu vai tirar 7, 10, 15 ou 30 dias, tu decide o que tu quer e o que tu precisa. Eu acredito que como tu vai ter um contato, nas minhas dicas, mais tranquilo com a matéria, não precisa ficar um mês inteiro sem falar com o direito, sabe? Ele fica chateado. Então, tira 10 dias que tu não pensa no direito, que tu não toque nem em caderno, nem em teoria, nem nada. Depois, eu acredito que vale muito a pena recuperar e eu quero te falar um pouquinho disso no vídeo de hoje. Antes de falar de dicas e técnicas, eu quero te explicar o porquê é importante que tu mantenha os conteúdos no nível básico, ao menos. E é o seguinte, a nossa faculdade ela é composta por dezenas de matérias que, em sua grande maioria, vão ter um segmento. Então, tem Direito Civil 1, Direito Civil 2, Direito Civil 3, Direito Penal 1, Direito Penal 2, Direito Penal 3, Processo 1, Processo 2. Claro que variam os nomes de instituição para instituição, mas a verdade é que é uma grande matéria que é subdividida em matérias. Então, ao invés de ter todo o Código de Processo Civil em um semestre, tu tem 3, 4, 5 semestres. O que acontece, então, se eu tenho aqui uma sequência e simplesmente de 5, um deles falha, certo? Então, eu tinha aqui, o primeiro semestre eu fui bem, o segundo, mais ou menos, o terceiro eu fui muito mal. Como que tu vai sair no quarto e no quinto semestre? A resposta, muito provavelmente, é que tu vai ter dificuldades, certo? Por mais que, ao meu ver, os conteúdos iniciais sejam os mais fundamentais, que dão a base, na faculdade todos os conteúdos acabam sendo meio básicos, porque depois a gente percebe que a gente tem que se aprofundar naquilo que a gente teve. Então, se tu tá vindo e simplesmente em uma dessas matérias tu perde, tu não consegue entender, sem dificuldades, no próximo semestre é muito grande a chance de tu penar para conseguir recuperar. A mesma coisa vai acontecer em todas as matérias. Então, se nesse semestre teve 3 ou 4 matérias que tu não foi bem, que tu não sabe nem como passou, quer dizer que tu não teve um bom desempenho, quer dizer que tu não aprendeu elas de verdade. Como a gente sabe se a gente aprendeu ou não uma matéria? Pensa na cadeira, pensa no que tu aprendeu, pensa se tu lembra dos conteúdos, pensa aí, treina, vê se tu consegue explicar alguma coisa. Se tu não conseguir, é porque não ficou muito preso na tua cabeça aquele conteúdo. E pode acontecer, né? Como eu falei, nós temos muitas matérias, pode acontecer de algumas passarem por vários motivos meio batidas. Então, as férias são um bom momento pra gente recuperar. E aí, como que eu vou fazer? Como eu já disse,
tira um tempo para descansar. Se tu não pode tirar esse tempo em dezembro, só diminui um pouco, né, o ritmo, e aí tira tuas férias quando tu puder tirar, se tu puder tirar férias do trabalho, tirar férias da faculdade junto, é bom pelo menos alguns dias para poder dar aquela boa descansada. Mas eu vou te dizer, um final de semana que tu consiga de verdade aproveitar para descansar, para recuperar as energias, já faz toda a diferença. Principalmente quando a gente vem de um final de semestre, né, com muita prova, trabalho, avaliação, nervosismo. Então, faz do jeito que der para ti, mas entenda por que é importante não abandonar o direito totalmente nas férias. E ainda que tu esteja bem com todas as matérias, eu vou te dizer, não é muito saudável a gente abandonar totalmente, porque chega na hora de voltar e o baque é muito grande, a gente demora para voltar. Na faculdade, normalmente os professores já começam na primeira semana de aula com conteúdo. E tu acha que a primeira semana vai ser meio matada? Nem sempre. Às vezes já começa a 1000. Então tu tem que estar preparado. Quero te dizer então o que tu pode fazer nas férias para revisar, fixar esse conteúdo ou pelo menos aprender um pouco mais, ter uma boa noção, sem ter que ser tão pesado como no semestre, ok? Vou te contar então alguns truques que eu acho que podem te ajudar nessa tarefa. Bom, então tu já descansou, tirou uns dias para aliviar a mente e quer retomar o estudo do direito. Primeiro, né, que tu sempre pode tentar o método tradicional de sentar e estudar, ok? Mas eu entendo que isso não é tão efetivo assim como a gente gostaria, né? Muitas pessoas conseguem, mas a maioria de nós, se não tá lá com um chicote ali, vai ter prova, a gente acaba se jogando nas cordas, né? Então, eu já vou começar com a melhor dica de todas, ao meu ver. Melhor do que essa, não vai ter. Então, aproveita que eu já tô contando antes, para poupar o teu tempo também, certo? E fazer questões. Fazer questões de concurso. Então, assim, digamos que tu ficou mal em Direito Penal 1, certo? Ou Direito Penal 2, e sei lá, não tenho nem ideia do que se estuda em Direito Penal, mas concurso de pessoas, não sei o que se estuda em cada semestre. Digamos que concurso de pessoas, um dos temas que tu não entendeu, certo? E o que tu vai fazer? Tu vai procurar, inclusive existem aplicativos que tu baixa no teu celular, que tu pode baixar as questões para fazer onde tu quiser. Tu vai lá, vai colocar aquele conteúdo e vai buscar questões de concurso. Tem questões de OAB, tem questões de magistratura, tem questões de promotoria, enfim, tem tudo quanto é tipo de questão nesses bancos de questões. E tu vai fazer 2, 3, até 4, 5 por dia. Qual que é o grande pulo do gato aqui? Gente, nessas questões que a gente encontra online, quando a gente consegue acessar, encontrar, além da resposta que tu tem, além de ler a questão e responder, o mais importante são os comentários. Então, normalmente, as pessoas embaixo são pessoas que já estudam há um bom tempo e elas discutem sobre as questões. Então, muita gente já cola a lei, já cola o entendimento que baseou aquela resposta, já cola ali o porquê que é A, não é B, explicam a C e a D, perguntam da E, daí alguém responde. Então, esse é um jeito de tu pegar o teu celular, ficar 10, 15 minutos, 20 minutos e aprender muito. Pessoalmente, eu aprendo muito fazendo questões, porque ali é uma coisa viva, né? Então, mudou o entendimento jurisprudencial, os concurseiros já querem lá colocar que mudou o entendimento jurisprudencial. Então, você mantém muito atualizado e as discussões costumam ser de qualidade, porque muita gente que tá ali para estudar para concurso difícil. Então, eles querem já revisar o seu conhecimento e colocam a prova e tu só ganha com isso. Esses sites e aplicativos costumam ser gratuitos, tu pode assinar se tu quiser, mas sem pagar nada tu consegue revisar muito bem o conteúdo, certo? É uma baita ideia, é algo que eu faço com frequência. Eu tinha como hábito angular todo dia fazer pelo menos 2 ou 3 questões de matérias de direito para não perder o contato com o direito, porque no momento de doutorado a gente fica muito na abstração e para de lidar com o direito material, e eu gosto muito, me ajuda bastante. Essa é uma dica ótima, porque tu não vai ter que sentar para estudar, embora seja um método bom também, mas a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer. Uma segunda dica bem interessante é tu simplesmente procurar vídeos no YouTube de professores que explicam essa matéria.
Então, digamos que tu ficou mal de contratos. Gente, existem professores muito bons que têm conteúdo gratuito e que tu pode pegar o teu celular também e dar uma olhada nessa aula. Ah, durante o semestre não tenho tempo, porque eu tenho que ler, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo. Não tem problema. Dá um jeito de reservar um momento para dar uma aula de meia hora por dia. 40 minutos. Tu sabe que no YouTube a gente pode acelerar os vídeos, né? Esse vídeo aqui tu pode acelerar se tu quiser. Aumenta a velocidade para ir mais rápido. Porque assim tu dá uma olhada e tu vai revisando. Tu não tá naquela pressão de, enfim, eu tenho que fazer uma prova. Presta atenção. Ouve com calma, é só meia hora, 40 minutos por dia. Não é algo que vai te trazer um trabalho imenso. Senta no sofá e fica vendo. Aí tu pode complementar com as questões, que deixaria perfeito esse teu estudo de férias, ok? Outra coisa que tu pode fazer, que eu super recomendo, porque ajuda na pesquisa e ajuda em outros pontos, é ler artigos científicos sobre os temas que tu ficou um pouco com dúvida. Por quê? Artigo científico tem o grande benefício de trazer muita informação, muito conhecimento em menos páginas que a doutrina. Então, como a gente tem o limite de escrever 30 páginas por artigo, por exemplo, eu tenho que dar um jeito de condensar tudo isso ali. Então, busca sobre o tema que tu não entendeu muito bem. Busca um artigo científico, um periódico que tem um artigo. Coloca no Google e coloca PDF, porque aí aparecem artigos normalmente, certo? Então, digamos que é direitos da personalidade, aí vai achar um monte de artigos, aí tu pode colocar mais especificamente. Mas coloca direitos da personalidade PDF. Tu vai encontrar os melhores artigos. Claro, tem que dar uma conferida em quem escreveu, como eu falo. Não é qualquer material da internet que é bom. Dá uma olhada quem escreveu, se é uma pessoa que tem qualificação, e aproveita 15 minutos, meia hora, lê um artigo científico. Tu vai se inteirar como funciona a questão dos artigos, tu vai estar lendo algo que te importa e tu vai estar estudando de uma forma diferente, que às vezes na faculdade a gente não consegue fazer, certo? E eu quero te dar mais uma dica, que essa também é simples, mas que se tu fez durante o teu semestre, pode te ajudar muito agora, e é ler os teus resumos. Ou dá uma passada rápida assim nos livros que tu leu e que tu marcou. Se tu fez isso durante o semestre, pode ser que tu não tenha tido tempo para revisar. Chega na hora da prova, é muita coisa, é muita correria, a gente fica um pouco atônito, né? Mas faz isso nas tuas férias. Abre o teu livro, agradece ele pelo semestre, esquece dos maus momentos que vocês tiveram de desespero antes da prova e abre. E folheia as páginas, folheia, né, as páginas, dá uma olhada, vê se tu lembra de certo conceito, vê se tu entendeu o outro, certo? Se tu fez resumo, talvez não tenha dado tempo. Dá uma olhada nos teus resumos, aprende a fazer resumos, isso pro próximo, né? Que tu consiga bater o olho e ter lembrado que tu estudou, certo? Talvez se tu não conseguiu estudar essa matéria, tu não tenha feito resumos. Mas nada te impede também de pegar uma sinopse, que eu sempre recomendo, principalmente para quem não tem base em algum assunto. Ou tu compra, ou tu pega na biblioteca, tu acha online também. São resumos prontos, objetivos e completos sobre qualquer matéria. Então, tem como a gente estudar sem ser aquela coisa monótona, pesada, puxada, principalmente porque tu tá de férias. Esse conteúdo que já passou, não volta, tu não vai ter que ser avaliado por ele de novo. Então, tu não tem aquela pressão da avaliação. Aqui, nas férias, tu estuda por prazer, tu estuda porque tu quer te manter atualizado, tu estuda porque tu não quer perder o elo entre os semestres e tu quer chegar razoavelmente equilibrado, porque assim, se tu não pegou bem a matéria do semestre passado, como eu falei, no próximo semestre tu vai ter dificuldades. Se durante as férias, de uma forma light, tu consegue ir retomando o conteúdo, tu já vai chegar no clima, já vai chegar bem, entendeu? E vejam, o que é 1 hora por dia? Eu falei que tu pode fazer meia hora, mas o que é 1 hora do dia das férias para tu parar e fazer ali um resuminho, dar uma revisada, fazer umas questõezinhas, olhar um vídeo? A gente fica o dia inteiro na Netflix, né? O que custa 1 hora do teu dia sem nada para fazer? Dá uma olhadinha. Eu te garanto que isso vai fazer muita diferença na tua trajetória. Pouca diferença no teu tempo de férias. Tu vai estar investindo pouco tempo para dar uma revisada de uma forma leve, mas isso faz muita diferença no andar da carruagem, porque sem deixar conteúdo acumular, tu vai sempre andar no mesmo ritmo.
Se surgir um concurso de última hora, tu tá equilibrado, tu vai só intensificar algumas matérias. Quando chegar a hora da OAB, tu não vai ter naquele desespero porque tu não sabe nada. Tudo tu estudou, tudo tu fez, certo? Tu tem teus resumos, tu tem tua organização, basta relembrar. Então, aqui, gente, é uma coisa que separa os meninos dos homens, como a gente fala, né? Quem consegue despender, utilizar um pouquinho do seu dia, mesmo que de férias, para revisar conteúdo, é muito inteligente. Porque no teu dia não faz diferença uma hora, mas no somatório vai fazer muita diferença. No início do próximo semestre vai fazer muita diferença. E tu já sai tranquilo, tu já chega na faculdade no ritmo de estudo. Claro que tu vai ter que intensificar, né? Semestre é necessário que a gente tenha muito mais do que uma hora. Mas enfim, cada pessoa sabe o seu caso. Se tu consegue estudar, se tu consegue manter uma organização, tu sabe o tempo que tu tem para estudar. Mais importante, aliás, do que tempo, é a maneira como tu te organiza. E aqui, utilizando o tempo livre que tu tem, utilizando esses momentos de mais leveza, tu vai ter mais tranquilidade ali adiante, ali para frente, nos próximos semestres que vão vir, ok? Então, assim, tira tuas férias, tenha teus momentos de descanso. Tu pode tirar dias em dezembro, mais dias de férias em janeiro, mais em fevereiro, mas o meu conselho é: não abandona totalmente. Busca aí o aplicativo de questões, dá uma olhada no artigo científico, 10 páginas por dia não é nada para quem estava tendo que ler 200 vezes por dia, né? Vai fazendo. Coloca ali na sua agenda, acordar e fazer uma questão de direito. Uma só. Já é uma grande coisa, já é um avanço. Porque só naqueles comentários a gente tem uma aula às vezes. Então, vai no teu ritmo. Mas eu te digo, vale a pena recuperar conteúdo que tu não teve, porque ele vai fazer falta ali adiante. Mais pra frente tu vai sentir. E aqui a tua escolha é usar o tempo que tu tá tranquilo para estudar ou jogar pra frente e que o teu eu do futuro se vire para conseguir. Pessoalmente, faça tudo que tá no teu alcance hoje. A gente não sabe como vai ser o futuro, a gente não sabe se tu não vai ter mais atividades, se tu não vai ter mais matérias difíceis, se não vai apertar no estágio, se tu não vai conseguir um novo emprego, a gente não sabe. Então, aproveita o agora. Eu prometo que tu não vai te arrepender, tu nem vai sentir, na verdade, ok? Essas dicas são muito legais, são muito utilizáveis, úteis. Então, escolhe a que tu preferiu, vê qual tu achou mais interessante e aplica. Aplica aí, espera passar uns dias, descansa um pouquinho e já começa, ok? Vale muito a pena. Eu espero que esse vídeo tenha sido de serventia para ti. Se tu gostou, dá a tua curtida, compartilha com um colega ou amigo que precisa ouvir. Obrigada por ter ficado até o final comigo e a gente se vê no próximo vídeo.